A primeira vez que percebi que algo estava me observando através das palavras foi 3 dias antes da morte de Elias Voss. Na época, eu não acreditava em maldições, entidades ou qualquer coisa parecida. Eu passava os dias cercado por pergaminhos antigos, fragmentos de textos religiosos e manuscritos esquecidos em arquivos privados. Meu trabalho era simples, traduzir aquilo que quase ninguém mais conseguia ler. Mas existe uma diferença entre traduzir palavras mortas e acordá-las. Meu nome é Daniel Arendt, e durante mais de 15 anos trabalhei para colecionadores, universidades e fundações que recuperavam documentos antigos. Eu gostava do silêncio daquela profissão. Gostava da sensação de abrir algo que permanecera fechado durante séculos. A maioria dos manuscritos era decepcionante. Cartas, registros, orações repetidas. Nada que justificasse os rumores que sempre cercavam esses documentos. Foi por isso que aceitei o projeto de Elias. Ele me procurou numa tarde chuvosa de outubro. Lembro perfeitamente porque a chuva parecia não fazer barulho naquele dia. As gotas batiam na janela do meu escritório, mas tudo parecia abafado, distante. Elias entrou carregando uma caixa de madeira escura. Ele era um homem magro, de olhos cansados, com o tipo de aparência de quem não dormia havia semanas. Colocou a caixa sobre minha mesa. Preciso que traduza isto. De onde veio? Ele demorou alguns segundos para responder. Não importa. Aquilo já era estranho. Pessoas que possuíam artefatos antigos normalmente adoravam contar histórias sobre suas origens. Elias não. Parecia desconfortável só de estar perto da caixa. Quando abriu a tampa, senti um cheiro antigo escapar dali. Não era cheiro de mofo, nem de papel envelhecido. Era algo diferente. Algo seco, como o ar de um lugar fechado há muito tempo. Dentro havia um conjunto de páginas costuradas por fios escurecidos. O material não parecia papel. Também não parecia couro. Passei os dedos sobre a superfície e senti um arrepio inesperado. Elias percebeu. Você sentiu isso também? Não foi uma pergunta. Foi uma afirmação. Retirei a mão imediatamente. Que idioma é esse? É por isso que estou aqui. Observei os símbolos. Nunca tinha visto nada parecido. Alguns caracteres lembravam formas semíticas antigas. Outros pareciam versões distorcidas de alfabetos religiosos que eu conhecia. Mas havia algo errado. Os símbolos davam a impressão de se moverem quando eu desviava o olhar. Um efeito visual, pensei. Nada mais. Aceitei o trabalho. Foi meu maior erro. Durante os 2 primeiros dias, avancei muito pouco. Consegui identificar padrões linguísticos, raízes repetidas e estruturas que sugeriam um texto narrativo. Mas cada vez que eu passava muitas horas lendo aquelas páginas, surgia uma sensação estranha. Como se minha mente estivesse cansada demais. Como se eu estivesse esquecendo alguma coisa importante. Na 3ª noite aconteceu o primeiro incidente. Eu estava sozinho. O relógio marcava quase 2 da manhã. O prédio inteiro estava vazio. Enquanto analisava uma passagem específica, encontrei algo que parecia uma introdução. Pela primeira vez consegui traduzir uma frase inteira. As palavras formavam algo simples. Para que a voz exista, ela precisa ser lida. Fiquei satisfeito. Era um avanço. Anotei a tradução. Continuei trabalhando. Poucos segundos depois ouvi um som atrás de mim. Uma cadeira deslizando. Lentamente. Virei imediatamente. Não havia ninguém. As luzes permaneciam acesas. A sala estava vazia. Fiquei alguns segundos observando. Depois ri de mim mesmo. Era cansaço. Nada além disso. Voltei para a mesa. Mas quando olhei para minhas anotações, notei algo que não estava ali antes. A frase havia mudado. Eu tinha certeza absoluta do que escrevera, mas agora estava diferente. Para que a voz exista, ela precisa ser lida por outro. Fiquei imóvel. Observei o papel. Observei o manuscrito. Depois minha própria letra. Talvez eu tivesse me enganado. Talvez tivesse lido rápido demais. Ainda assim, uma sensação desagradável começou a crescer dentro de mim. Fechei tudo.
Fui embora. Na manhã seguinte encontrei 3 mensagens de Elias, todas enviadas durante a madrugada. A última dizia apenas: "Pare de traduzir." Liguei imediatamente, sem resposta. Tentei novamente. Nada. Dirigi até sua residência naquela mesma tarde. A casa ficava numa região isolada da cidade. Quando cheguei, encontrei a porta aberta. Chamei por ele. Nenhuma resposta. O interior estava escuro, silencioso, estranhamente silencioso. Entrei. Havia livros espalhados pelo chão, páginas rasgadas, anotações cobrindo paredes inteiras. E no centro da sala principal encontrei algo que fez meu estômago afundar. Centenas de frases, escritas à mão, repetidas inúmeras vezes. A mesma frase: "Não leia em voz alta. Não leia em voz alta. Não leia em voz alta." A parede inteira estava coberta, como se ele tivesse tentado se convencer daquilo, ou lembrar daquilo, ou sobreviver àquilo. Foi quando ouvi um ruído vindo do andar superior. Corri escada acima. Encontrei Elias em seu escritório, sentado diante de uma escrivaninha, imóvel. Por um segundo achei que estivesse dormindo. Então percebi que seus olhos estavam abertos. Ele encarava uma folha de papel completamente em branco. "Elias?" Nenhuma reação. Aproximei-me. Seu rosto estava pálido, ausente, como alguém que ainda estava vivo, mas já não habitava o próprio corpo. Toquei seu ombro. Ele se assustou violentamente, virou-se para mim e começou a chorar. Nunca vou esquecer aquele olhar. Era o olhar de alguém que havia visto algo impossível. "Você traduziu alguma coisa?" perguntou. "Apenas algumas linhas." Ele fechou os olhos, como se eu tivesse confirmado um diagnóstico fatal. "Quantas?" "Não sei. Algumas páginas." Ele ficou em silêncio. Depois sussurrou: "Então ela já sabe quem você é." Senti um frio percorrer minhas costas. "Do que está falando?" Elias apontou para a folha em branco sobre a mesa. "Ela estava aqui." Olhei para o papel. Não havia nada. Nenhuma palavra. Nenhum desenho. Nada. "Quem?" Ele respondeu sem desviar os olhos da folha. "A criatura." Quase fui embora naquele instante. Quase tratei tudo como o delírio de um homem perturbado. Mas então percebi uma coisa. A folha não estava realmente vazia. Havia marcas, muito suaves, quase invisíveis. Inclinei o papel contra a luz e vi uma única frase, escrita com uma caligrafia que não parecia humana. Ele já começou a me ler. Naquele momento, senti algo que jamais havia sentido antes. A sensação de que eu tinha aberto uma porta sem perceber, e que alguma coisa do outro lado havia notado. Mas o que realmente me fez querer fugir não foi aquela frase, foi o que encontrei ao virar a folha, porque do outro lado havia uma mensagem diferente, uma mensagem que parecia ter sido escrita para mim, e ela continha o meu nome completo. Meu coração disparou. Por alguns segundos fiquei encarando aquelas letras, incapaz de dizer qualquer coisa. Meu nome estava ali, não apenas meu primeiro nome, meu nome completo, escrito de forma perfeita, como se quem tivesse deixado aquela mensagem me conhecesse há anos. A frase inteira dizia: "Daniel Arendt continuará lendo." Olhei para Elias. "Foi você quem escreveu isso?" Ele balançou a cabeça. "Eu nunca escreveria o nome de alguém naquele papel." "Então quem escreveu?" A expressão dele mudou. Parecia que até responder aquela pergunta exigia coragem. Ela escreveu. Eu queria uma explicação racional. Precisava de uma. Mas nenhuma explicação racional conseguia responder algo simples. Como meu nome havia aparecido ali? Elias se levantou. As mãos tremiam. "Você precisa destruir o manuscrito. Antes quero entender o que está acontecendo." "Não, você não quer." A resposta veio rápida demais, como alguém que já havia cometido exatamente aquele erro. Antes que eu pudesse insistir, ele abriu uma gaveta da escrivaninha e retirou um caderno grosso.
As páginas estavam cheias de anotações, datas, traduções, símbolos, observações escritas às pressas. Leve isso. O que é? Tudo o que descobri antes de parar. Folheei algumas páginas. Havia dezenas de referências ao mesmo termo, uma palavra repetida inúmeras vezes. Valtor. Perguntei o significado. Elias respirou fundo. Não é um nome. Então o que é? É uma descrição. Continuei esperando. Significa algo próximo de aquele que existe dentro da linguagem. Senti um desconforto imediato. Isso não faz sentido. Eu sei. Ele parecia exausto. Nada disso faz. Voltei para casa levando o caderno. Passei o restante do dia lendo as anotações. No início pareciam delírios, mas conforme avançava, percebia um padrão. Elias não estava registrando apenas traduções. Estava registrando mudanças, pequenas alterações em textos, palavras surgindo em páginas vazias, mensagens aparecendo em livros fechados, frases mudando de lugar, como se alguma coisa estivesse utilizando qualquer forma de escrita para se manifestar. A parte mais perturbadora estava nas últimas páginas. Ali, a caligrafia dele se tornava irregular, apavorada. As anotações começavam a aparecer, pedidos de socorro. Ela não consegue falar sem texto. Ela não consegue aparecer sem ser descrita. Cada leitura fortalece sua presença. E uma frase estava circulada dezenas de vezes. Não termine a tradução. Fiquei horas encarando aquilo, tentando encontrar algum erro, alguma incoerência, mas a verdade é que uma parte de mim já estava curiosa demais. E a curiosidade sempre foi minha maior fraqueza. Naquela noite voltei ao manuscrito. Disse a mim mesmo que seria apenas por alguns minutos. Só queria confirmar algumas hipóteses. Nada mais. O problema é que encontrei uma passagem importante logo nas primeiras páginas. Uma passagem que parecia explicar a origem do texto. Demorei quase 1 hora para traduzi-la. Quando terminei, senti o sangue gelar. A passagem dizia: ele foi aprisionado onde nenhuma criatura poderia escapar. Entre símbolos, entre frases, entre a memória dos homens. Sem corpo, sem forma, sem voz. Aguardando ser reconstruído. Fiquei imóvel. Aquelas palavras pareciam ter sido escritas para provocar exatamente a reação que tive. Mesmo assim, continuei lendo. Foi então que aconteceu algo impossível. Ouvi uma página virar. Sozinha. O som veio atrás de mim, nítido, inconfundível. Virei imediatamente. Havia um livro aberto sobre uma estante distante. Um livro que eu tinha certeza absoluta de ter deixado fechado. Levantei devagar. Aproximei-me. Observei as páginas. Uma delas continha apenas uma linha. Uma linha que eu nunca tinha visto. Mais uma frase. Meu estômago afundou. Fechei o livro. Afastei-me. Tentei racionalizar. Talvez alguém tivesse escrito aquilo. Talvez eu mesmo tivesse escrito e esquecido. Mas então percebi outra coisa. A frase estava sendo escrita naquele exato momento. A tinta continuava surgindo, letra após letra, diante dos meus olhos. Mais uma frase e eu estarei mais perto. Recuei. A cadeira caiu atrás de mim. O som ecoou pelo apartamento. E naquele instante tive certeza de que Elias não estava louco. Passei a noite inteira acordado. Nenhuma luz foi apagada. Nenhuma porta foi fechada. Quando o amanhecer chegou, eu já havia tomado uma decisão. Precisava descobrir a verdade, mesmo que fosse perigoso. Principalmente porque agora aquilo parecia interessado em mim. Nos dias seguintes, mergulhei completamente na tradução. Comecei a ignorar ligações, cancelar compromissos, esquecer refeições. Tudo girava em torno daquele manuscrito. Quanto mais eu traduzia, mais o texto revelava. E mais coisas estranhas aconteciam. Palavras apareciam em espelhos embaçados. Mensagens surgiam na tela desligada do computador. Anotações que eu não lembrava de escrever apareciam em meus cadernos. Sempre a mesma ideia. Sempre a mesma presença. Ela queria ser lida.
Ela precisava ser lida. Na sexta noite sonhei com uma biblioteca impossível, corredores infinitos, prateleiras intermináveis, milhões de livros, e uma sensação constante de que algo caminhava entre eles, sem fazer ruído, sem ser visto, mas sempre observando. Acordei assustado, suando. O quarto estava escuro. Meu relógio marcava 3h17. Foi então que percebi algo. Meu caderno estava aberto sobre a mesa. Eu tinha certeza absoluta de que o deixara fechado. Levantei. Aproximei-me. Uma nova frase ocupava a página, escrita com a mesma caligrafia impossível. Você me viu. O ar pareceu desaparecer do quarto, porque eu realmente tinha visto. Não a criatura, mas o lugar, a biblioteca. Aquilo não era um sonho, era uma memória. Uma memória de algum lugar onde aquela coisa existia. Passei os dias seguintes tentando encontrar uma maneira de interromper tudo. Mas quanto mais pesquisava, mais descobria uma verdade terrível. O manuscrito não era uma prisão, era uma reconstrução. Cada tradução restaurava partes da entidade. Cada frase recuperava fragmentos de sua existência. Era como montar um corpo usando linguagem, palavra por palavra, descrição por descrição. E eu já tinha avançado demais. Quando compreendi isso, quase metade do texto estava traduzida. Metade. Aquilo significava que metade dela já existia. Foi então que recebi uma última ligação de Elias. Atendi imediatamente, mas não ouvi sua voz. Ouvi apenas respiração, pesada, irregular. Elias. Nenhuma resposta. Elias, fale comigo. Durante alguns segundos houve silêncio. Depois ouvi algo que jamais esquecerei. Uma segunda voz. Uma voz que parecia composta por centenas de vozes falando ao mesmo tempo, como páginas sendo rasgadas, como milhares de sussurros sobrepostos. A voz disse apenas: continue. A ligação caiu. Corri até a casa dele. Mas cheguei tarde demais. O lugar estava vazio. Nenhum sinal de luta. Nenhum sinal de partida. Era como se Elias tivesse simplesmente deixado de existir. Sobre a escrivaninha havia apenas uma folha. Uma única frase. Ele terminou de me descrever. Fiquei olhando para aquelas palavras por muito tempo, porque finalmente entendi algo. Elias não havia desaparecido apesar da tradução. Ele havia desaparecido por causa dela. E se aquela frase estivesse correta, significava que a criatura já não precisava mais dele. O problema era que agora ela precisava de mim. E naquela mesma noite encontrei a última seção do manuscrito. A parte que eu ainda não havia traduzido. A parte que explicava o que aconteceria quando a reconstrução estivesse completa. Foi quando percebi que eu não era o tradutor daquela história. Eu era a frase final dela. Fiquei olhando para aquela última seção durante quase 1 hora. Pela primeira vez desde o início não senti curiosidade. Senti medo. Um medo simples e absoluto. Porque eu já sabia que cada palavra traduzida fortalecia aquela coisa. E mesmo assim não conseguia parar. Talvez esse fosse o verdadeiro perigo do manuscrito. Não a criatura, mas a necessidade de continuar lendo. Era como uma coceira dentro da mente. Uma sensação constante de que faltava compreender algo. De que a próxima linha responderia todas as perguntas. E sempre havia uma próxima linha. Levei o manuscrito para o porão do prédio. Acendi uma lata metálica improvisada. Joguei as páginas dentro dela. Observei as chamas crescerem. Por alguns segundos senti alívio. Então as letras começaram a surgir sobre o fogo. Não nas páginas, nas próprias chamas. Palavras brilhando entre o laranja e o amarelo. Formando frases. Reorganizando-se. Reescrevendo-se. As páginas queimaram. As palavras não. Saí dali imediatamente. Quando voltei ao apartamento, encontrei o manuscrito sobre minha mesa, intacto, como se jamais tivesse sido destruído. Naquela noite compreendi que não estava lidando com um objeto. Estava lidando com algo que utilizava objetos, algo que utilizava linguagem, algo que podia sobreviver sempre que fosse lembrado, sempre que fosse descrito, sempre que fosse lido.
E então encontrei a última tradução deixada por Elias. Uma folha solta escondida dentro do caderno. Talvez ele a tivesse escondido justamente para impedir que alguém chegasse até ela. Ou talvez tivesse deixado para mim. A tradução estava incompleta, mas revelava o suficiente. Quando sua forma estiver completa, ele caminhará entre os homens. Não como carne, não como espírito, mas como significado. Fiquei encarando aquela frase. Ela parecia absurda, até que percebi o que aquilo realmente queria dizer. A criatura não precisava de um corpo, não precisava aparecer numa porta, não precisava surgir na escuridão. Ela existia dentro da compreensão, dentro da mente, dentro das palavras. Cada pessoa que entendesse sua descrição passaria a carregá-la, como uma ideia viva, como uma infecção feita de linguagem. Foi nesse momento que notei algo ainda pior. As traduções mais recentes não estavam sendo feitas por mim, pelo menos não conscientemente. Meu computador continha arquivos que eu não lembrava de criar. Páginas inteiras traduzidas, trechos completos, centenas de linhas. Tudo produzido durante horários em que eu estava dormindo, ou achava que estava. Comecei a gravar meu quarto durante a noite. Precisava saber o que estava acontecendo. Precisava ver. Na manhã seguinte assisti à gravação. E desejei não ter assistido. O vídeo mostrava meu quarto às 2h13 da madrugada. Eu estava dormindo. Tudo parecia normal. Então meus olhos abriram. De repente, ao mesmo tempo, sem qualquer sinal de despertar, eu me sentei na cama. Levantei, caminhei até a escrivaninha e comecei a escrever. Durante quase 3 horas, sem parar, sem hesitar, sem consultar nenhuma referência, sem abrir o manuscrito. Eu simplesmente escrevia. Quando a gravação chegou ao fim, vi algo que quase me fez desligar a tela. Pouco antes de retornar à cama, eu parei. Olhei diretamente para a câmera e sorri. Não era meu sorriso. Era algo estranho, artificial, como alguém tentando reproduzir uma expressão humana. Então a figura na gravação falou. Eu aumentei o volume e ouvi minha própria voz dizer: falta pouco. Fechei o computador. As mãos tremiam. Naquele instante compreendi que não estava apenas traduzindo a criatura. Ela estava me utilizando para terminar a própria reconstrução. Os dias seguintes foram um borrão. Quase não dormi. Quase não saí de casa. As mensagens começaram a aparecer em todos os lugares. Em embalagens, em jornais, em recibos, em legendas de vídeos. Até mesmo em livros que jamais haviam contido aquelas frases. Sempre o mesmo recado. Sempre a mesma promessa. Falta pouco. Então chegou a última noite. A noite em que tudo terminou. Ou começou. Não sei mais. Eu estava sozinho. O manuscrito aberto diante de mim. A seção final traduzida até a última linha. Restava apenas um único trecho. Uma única frase. A última. A frase que completaria o texto. A frase que completaria a criatura. Passei quase 1 hora encarando aquelas palavras, sabendo exatamente o que significavam, sabendo exatamente o que aconteceria. Pensei em destruir tudo novamente. Pensei em fugir. Pensei em arrancar as páginas, mas algo dentro de mim já havia entendido uma verdade inevitável. Eu nunca tive escolha. Talvez Elias também nunca tenha tido. Talvez todos os tradutores anteriores tenham chegado ao mesmo ponto, porque aquela coisa não esperava ser libertada. Ela construía sua própria libertação, utilizando pessoas, utilizando leitores, utilizando mentes curiosas. Olhei para a frase final, respirei fundo e a traduzi. As palavras significavam: aquele que terminar a leitura se tornará a porta. No exato instante em que compreendi seu significado, as luzes se apagaram. Todas, ao mesmo tempo. O apartamento mergulhou na escuridão, mas eu ainda conseguia enxergar, porque havia palavras por toda parte, palavras brilhando nas paredes, no teto, no chão, milhares delas, milhões delas, formando corredores impossíveis, prateleiras infinitas, a mesma biblioteca que eu havia visto nos sonhos. Só que agora eu estava dentro dela, e não estava sozinho.
Algo caminhava entre as estantes. Pela primeira vez eu o vi, ou pelo menos vi o suficiente. Uma forma composta por frases, símbolos, trechos, parágrafos inteiros se movendo como músculos, olhos formados por páginas sobrepostas, uma silhueta construída por linguagem. Não era uma criatura usando palavras. Era o contrário. As palavras eram a criatura. Ela parou diante de mim, e eu entendi algo sem que fosse necessário falar. Ela não queria me matar, nunca quis. Ela precisava apenas existir, e para existir precisava ser conhecida, compreendida, lida. Foi então que ela tocou minha testa, não com uma mão, mas com uma frase, uma única frase. E naquele momento vi tudo. Vi séculos de leitores, tradutores, escribas, monastérios esquecidos, bibliotecas enterradas, homens tentando destruir o manuscrito, outros tentando concluí-lo, todos acreditando ser os protagonistas da história, sem perceber que eram apenas capítulos. Quando voltei a mim, estava sentado no chão do apartamento. As luzes haviam retornado. O manuscrito tinha desaparecido. A biblioteca também. Tudo parecia normal, exceto por uma coisa. Eu conseguia ouvir palavras. Não sons, palavras. Como se textos inteiros respirassem ao meu redor. Como se cada livro contivesse algo vivo. Como se cada frase observasse em silêncio. Desde então nunca mais encontrei o manuscrito. Mas às vezes acordo durante a madrugada e encontro páginas escritas sobre minha mesa. Páginas que não lembro de produzir. Páginas que descrevem lugares impossíveis. Pessoas que não existem. E coisas que jamais deveriam existir. Eu nunca as publico. Nunca as mostro a ninguém. Porque agora entendo exatamente o que Elias tentou impedir. Entendo por que ele escreveu aquelas frases desesperadas na parede. Entendo por que tentou me avisar. Só existe um problema. Recentemente comecei a perceber que algumas dessas páginas desaparecem. E semanas depois, encontro trechos delas em lugares onde nunca estive. Em livros, em revistas, em textos escritos por desconhecidos. Como se estivessem se espalhando sozinhas. Como se alguém estivesse continuando a obra. Ou como se ela estivesse continuando a si mesma. E se você chegou até aqui, existe algo que preciso admitir. Durante muito tempo acreditei que eu havia encerrado a tradução naquela última noite. Mas ontem, encontrei uma página nova sobre minha mesa. Uma página que não estava lá antes. Uma página contendo apenas uma única linha. Uma linha que eu ainda não consigo esquecer. Porque estava escrita com a mesma caligrafia impossível do início. E dizia: agora que você me compreende, eu também existo dentro de você.